Diga comigo, o que é um ser humano? Eu iniciei essa mensagem, na verdade, o Espírito Santo e eu, com um trecho de um pedido de oração do pastor Fábio Pegas Pizza, missionário da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, na Itália. Esse pedido de oração foi publicado agora, dia 4 de novembro de 2021, no site da Junta de Missões Mundiais, sob o título Ore por Roma. Eu leio o trecho dessa reportagem. No dia 15 de outubro, uma escultura satânica de Auguste Rodin foi exposta no Quirinale, a sede do governo italiano, outrora residência dos papas. Juntamente com essa escultura foi colocada uma coleção de outras, diz o pastor Fábio, entre aspas, outras obras de arte, que figuram o inferno e seus demônios. Trata-se, esta obra que foi colocada no Quirinale, a sede do governo italiano, trata-se de uma obra conhecida como A Porta do Inferno. Diz o pastor Fábio, isso traz consigo profundos significados no mundo espiritual. Nós sabemos, diz ele, que para que Satanás tenha poder de atuação, ele precisa que alguém faça um pacto, direto ou indireto, ou então entre em posse de um objeto sagrado ou consagrado. Isso dá a ele, aos seus demônios, legalidade. Mas, diz o pastor Fábio, e eu depois fui acrescentar alguns dados a essa pesquisa e realmente fiquei estarrecido com o que encontrei. Mas quem foi Auguste Rodin? E por que fez essa famosa escultura Porta do Inferno? Ele era um homem que se interessava por esoterismo e era muito próximo a Aleister Crowley, um dos mais conhecidos satanistas do mundo, que amava ser chamado de a besta. Disse que muitos ritos satânicos tenham sido feitos em presença dessa escultura, A Porta do Inferno, de Rodin. E por que, diz, ou pergunta o pastor Fábio, por que ela foi exposta justamente no mês de outubro? Segundo uma crença antiga, e note, eu não estou concordando com isso, estou apenas lendo o trecho da reportagem, o que vou ler agora, objetivamente não concordo com isso, não é assim no mundo espiritual, mas leio. Segundo uma crença antiga, até mesmo precedente ao cristianismo, literalmente durante esse período do ano, período de outubro, as portas do inferno se abriam e os espíritos da escuridão podiam ter contato com os moradores da terra. Por esse motivo, no dia 31 de outubro de cada ano é que se festeja em muitos países a festa pagã chamada Halloween. Mas essa não é, prossegue pastor Fábio, não é a primeira vez que objetos satânicos foram colocados em posição de destaque na capital italiana. Só antes de prosseguir, por que não creio nisso? Porque a Bíblia não dá nenhuma base para esse tipo de afirmação e nós, como evangélicos, tomamos a Bíblia como regra de fé. O que a Bíblia diz objetivamente é que Satanás e seus demônios rondam pelo planeta Terra. Então não há um mês do ano em que eles tenham acesso privilegiado ao mundo. Não na Bíblia. Voltemos à narrativa do site da Junta de Missões Mundiais. Mas essa não é a primeira vez em que objetos satânicos foram colocados em posição de destaque na capital italiana. A mais recente é a estátua de Moloch, uma divindade que exigia o sacrifício de crianças, que foi exposta no Coliseu, no coração de Roma, este ano. Então estão sendo colocadas em Roma, em locais estratégicos, estátuas que objetivamente, esculturas que objetivamente exaltam a Satanás. Tudo isso seria coincidência, diz o pastor Fábio? Claro que não. Diante disso, diz ele, eu e alguns irmãos de nossa igreja fomos até o Quirinale, onde a porta do inferno foi exposta. Fomos debaixo do temor de Deus, cobertos com o sangue de Jesus e na autoridade do Espírito Santo para orar. Entre as pessoas com quem conseguimos falar de Jesus estava o padre Dom Maurício, que depois de ouvir o nosso testemunho, desistiu de entrar
e muito emocionado nos agradeceu por termos falado com ele e o exortado. Prossegue o pastor Fábio. Roma é um grande desafio. A nossa oração é que o Senhor toque a mente dos romanos, tirando o véu que os impede de conhecer a verdade. Contamos com suas orações por nossas vidas, nosso ministério e pela plantação de uma igreja forte em uma terra tão difícil como é a cidade de Roma. Deus abençoe os nossos irmãos naquela grande cidade. Em 1917, muito recentemente, o mundo comemorou os 500 anos da Reforma Protestante. Um movimento que foi impulsionado pela verdade, redescoberta na Escritura, de salvação pela graça e tantas outras características que citamos em mensagem recente aqui. Primeiro, na Reforma, houve um chamado para o diálogo. Depois houve o desafio, já que o chamado para o diálogo não foi atendido. Por fim, veio a oposição frontal aos muitos, não poucos, muitos enganos que assolavam a Europa do século XVI. Cito dois: a falsa religião que afasta os seres humanos de Deus e a falsa política que atribui a si mesma uma autoridade que só a Deus pertence. De um lado, então, temos a incredulidade da falsa religião e de outro temos a arrogância da falsa política. Em nossos dias nós precisamos, muito provavelmente, de uma nova reforma. Esses mesmíssimos enganos, reforçados por um apoio à ação do falso Deus chamado ciência, têm seduzido e aprisionado muito longe de Deus multidões de pessoas, até mesmo ditas crentes. Por isso a pergunta que nós fazemos nesta noite é esta: qual o papel do verdadeiro cristão, da verdadeira cristã no mundo de hoje? Qual o lugar no mundo daquela pessoa que de fato creu em Cristo, crê em Cristo e tem a Cristo por Senhor absoluto? Quem é essa pessoa no mundo? Nossos irmãos na Itália não cruzaram os braços, nem foram assistir a uma exposição a pretexto de ser obra de arte, uma exposição que ocultamente, na verdade, nada tem a ver com mera arte. Eles se opuseram com coragem e amor a essas estranhíssimas forças ocultas que desde sempre têm agido intensamente no mundo. Essas forças ocultas que desde sempre agem no mundo e só precisam encontrar inocência. Pessoas ingênuas que acham que Satanás brinca em serviço, ele não brinca com ninguém. Pessoas ingênuas que acham que tudo é uma questão de ponto de vista e não entendem que há muito mais do que pontos de vista em jogo. No último domingo, eu disse a vocês que retornaríamos a certo aspecto da mensagem. E eu notei que, olhando para a mensagem de domingo, nós não poderíamos avançar para esse tal aspecto que, diga-se de passagem, eu não disse qual era, propositalmente, sem que primeiro nós vejamos o que a Bíblia diz sobre o que é o ser humano. O aspecto ao qual retornamos, iniciando pelo o que é o ser humano, e que retomaremos, creio eu, no próximo domingo, continuaremos nessa boa senda, é justamente a relação entre o Evangelho e a política, a igreja e o Estado, a relação acerca da qual o reformador Martim Lutero dizia que é a relação de espírito e espada. Como se dá, à luz da Bíblia, do Evangelho, essa relação? Nós não podemos fazê-lo, enfatizo, sem primeiro examinarmos o que Deus diz sobre o propósito da nossa criação. Porque nós, seres humanos, estamos aqui. O que Deus tinha em mente ao nos criar? O que a Bíblia diz a esse respeito? O salmista, no Salmo capítulo 8, verso 4, diz: que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Essa é a pergunta-chave. O que é o homem? Homem aqui é genérico.
o que é o ser humano, o que é a pessoa humana, o que é esse ser, homem e mulher. O Evangelho é a excelente notícia de que o ser humano, esse ser mortal, frágil, não possui meios de autossalvação. Ele pode ser salvo pela fé em Jesus. O Evangelho é a boa notícia, a excelente notícia, de que o ser humano escravizado pelo pecado pode ser trazido à liberdade pela fé em Jesus. O Evangelho é a boa notícia de que todo vazio, de que todo desamparo pode dar lugar à condição de filho de Deus, de filha de Deus ao ser humano, pela fé em Jesus. É pela fé em Cristo, e somente pela fé em Cristo, que o ser humano se reencontra com a sua própria identidade original. Somente em Cristo o ser humano volta a ser plenamente o que a teologia chama, e o que a Bíblia chama no latim, a tradução de Jerônimo, de imago Dei, a imagem de Deus no mundo, imagem e semelhança do seu Criador. É em Cristo, e somente em Cristo, que o ser humano retorna à sua condição de imago Dei. Vamos à pergunta: com que propósito o ser humano foi criado? Para que estamos aqui? Em Gênesis 1:26, a Bíblia nos dá a primeira referência à imagem de Deus, e na verdade o primeiro detalhamento da criação dos seres humanos. Na tradução King James atualizada, que alguns irmãos também possuem, nós lemos este verso da seguinte maneira: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. No texto hebraico nós temos para a imagem Tselem e para a semelhança Demut. O sentido exato desses termos Tselem e Demut, e consequentemente a compreensão do que seja essa expressão imagem e semelhança, porque se nós encontrarmos o sentido exato de cada um desses termos, e só se encontrarmos é que conseguimos exatamente entender a expressão, o sentido exato dos termos e consequentemente da expressão que se constrói ali no escrito de Moisés, Gênesis 1:26, tem causado já há séculos muita discussão. Por exemplo, Wolfhard Pannenberg, um dos maiores teólogos sistemáticos do século XX, diz o seguinte: o termo figurativo usado em Gênesis 1:26, Tselem, designa especificamente a imagem do Deus, a estátua do Deus. Isso aparece, por exemplo, em 2 Reis 11, em Amós capítulo 5 também. A expressão Demut, diz Pannenberg, é um plural abstrato e significa semelhança, ou poderíamos traduzir como semelhanças, imagem e semelhanças. Se acaso existir, diz esse teólogo, uma diferença, então antes seja no sentido de que Demut restringe a correspondência da imagem com o retratado, que está presente por meio da imagem, a uma simples semelhança, ou seja, o ser humano seria imagem, um retrato de Deus, mas não igual, seria semelhante, parecido. Imagem, porém diferente. Walter Wolff, um grande teólogo da área da antropologia teológica, que estudava justamente o que a Bíblia diz sobre quem é o ser humano. Aliás, tem uma obra espetacular dele, Antropologia do Antigo Testamento. Walter Wolff diz que acerca da função do termo Demut, talvez esse termo queira impedir o equívoco de que a correspondência só significasse identidade, não também diferença na semelhança. O ser humano não é apenas como Deus, não é apenas imagem de Deus. Há diferenças, há
peculiaridades do ser humano. Há características que são próprias do ser humano e que não existem em Deus. Somos semelhantes a Ele, mas, portanto, não somos iguais a Ele. Pannenberg não ignora o seguinte: quanto à relação existente entre os dois termos, na verdade há uma discussão, eu disse a vocês, muito longa sobre isso. Muita gente profunda nos seus estudos exegéticos, ou seja, na análise do texto nas línguas originais, muita gente profunda nessas questões tem debatido, e Pannenberg reconhece essa discussão e diz que não se pode reconhecer entre eles uma diferença significativa de sentido, então podem ser sinônimos. Há uma nota de rodapé na Bíblia King James, os irmãos que possuem essa Bíblia podem verificar. Nessa nota de rodapé é dito que as expressões imagem e semelhança são sinônimas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, e são citados vários textos bíblicos que exemplificam isso. Mas em nosso caso aqui hoje, admitido ou não a sinonímia, reconhecendo ou não que imagem e semelhança são termos equivalentes, verdade é que nós precisamos, mergulhando na Escritura, entender, pelo menos por aproximação, a que Gênesis 1, 26 se refere. De pronto, essa expressão, façamos o homem conforme a nossa imagem, ou a nossa imagem conforme a nossa semelhança, de pronto, de cara, já imediatamente, essa expressão revela para nós que o ser humano não existe por si. O ser humano não é outra coisa senão o resultado de uma relação do Criador com sua criação. Ele é algo parecido com outra coisa. O ser humano não tem uma identidade autônoma. O ser humano não é isso. Ele é imagem, ele é representação. Ele deve ser entendido justamente a partir da sua relação especial com Deus. Não se entende ser humano apenas a partir de antropologia, ou sociologia, ou psicologia, ou a partir de qualquer das ciências do espírito, sem se colocar Deus no tema. Falaremos sobre qualquer outro ser, menos sobre o ser humano. A imagem divina é intrínseca, é consubstancial ao ser humano, ela é propriamente nosso constituinte. Nós somos imagem de Deus, nós somos semelhantes ao Criador, e veremos ao longo da mensagem que aspectos. Nós não somos seres criados à parte do Criador, feitos como se pudéssemos andar independentes, ou como pudéssemos ter alguma forma, alguma essência própria, distinta, descolada, desconectada do Criador. Isso não é o ser humano. De que maneira? Essa é a grande pergunta. Deus se faz representar. Se o ser humano é imagem e semelhança de Deus, como Deus então se representa no mundo por meio da raça humana? A primeira verdade que nós vamos examinar, e eu peço que você repita comigo, para fins didáticos, para que a gente consiga fixar essas coisas e sair daqui impregnado dessas coisas, é essa. Diga comigo: ser humano é imagem e semelhança, exercendo domínio. Gregório de Nissa, um dos maiores teólogos da antiguidade do cristianismo, depois da era patrística, ou seja, depois da morte dos apóstolos, período apostólico, um dos maiores pais da igreja, Gregório de Nissa, ortodoxo, então ligado à ortodoxia. A gente está falando então do lado grego, não do lado latino dos pais da igreja. Dizia o seguinte: essa grande e honrável coisa que é o homem não havia ainda encontrado lugar na criação, não havia ainda sido criado o ser humano. De fato, diz Gregório de Nissa, não era conveniente que o chefe aparecesse antes das coisas sobre as quais teria comando, ou sobre as quais teria comandado. Mas não era senão depois da preparação de seu reino que devia logicamente ser revelado o rei. Quando o Criador do cosmo tivesse, por assim dizer, preparado o trono daquele que devia reinar. O trono aqui é a criação, é o mundo. E Gregório de Nissa diz: não fazia sentido ser
exaltado um rei sem haver um reino. Por isso, apenas depois que tudo está pronto, o homem é fincado como senhor da criação. Sempre quando eu disser homem ao longo dessa mensagem, eu estou falando macho e fêmea. Amém? Homem e mulher. Gênesis 1:26, na verdade, imediatamente após, em Gênesis 1:26, imediatamente após a menção dos serem feitos imagem e semelhança, nós lemos a ordenação divina: dominem eles. E a fala é plural mesmo: dominem eles. Apesar de Gênesis 1:26 objetivamente se referir à criação de Adão na primeira parte, Eva, bem como toda a raça humana, está representada ali. Então primeiro nasce Adão, vocês sabem muito bem, depois é feita Eva. Toda a raça humana, incluindo Eva, está representada em Adão. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, dominem eles sobre os peixes do mar. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Diga comigo: macho e fêmea. O texto diz: macho e fêmea os criou. Fazemos uma pergunta: será que a função de domínio sobre a criação já estaria por si mesma definindo o que é ser imagem de Deus? Walter Wolff, esse teólogo da antropologia teológica, defende taxativamente essa ideia, afirmando o seguinte: justamente como dominador, ele é imagem de Deus. Falando do ser humano, justamente como dominador, o ser humano é imagem de Deus. Para Walter Wolff, para Palenberg e para tantos homens e mulheres piedosas que têm se debruçado sobre Gênesis, o ser humano, conforme diz o texto de Gênesis 1:26, é mesmo representação do domínio de Deus sobre a criação. Por meio do ser humano, o Deus eterno mantém toda a criação sujeita a si. Esse é o plano de Deus. Como Deus traz para si o mundo, Deus traz o mundo para si por meio dos seres humanos. São as aves, os animais da terra, os peixes, todos a serviço do homem e, portanto, a serviço de Deus. Nós não estamos falando de um homem que abusa da criação, de um ser humano que destrói, que degrada. Nós não estamos falando desse ser humano. Estamos falando de um ser humano que se utiliza da criação, entendendo que a criação existe para que Deus seja glorificado, por meio desse ser humano que faz uso da criação. O ser humano deve manter aberto espaço para o domínio de Deus no mundo, ir estabelecendo a vontade de Deus em toda a criação. Vai dominando a criação e fazendo na criação a forma, ou estabelecendo na criação a forma que Deus quer que ela tenha, que Deus quer que ela tenha, por meio da ação humana, porque o homem é seu representante legítimo no mundo. Há algumas pessoas que têm acusado, e aqui eu faço parênteses, acusado a fé cristã, particularmente por causa do uso de Gênesis. A fé judaica também entra nessa acusação, acusado a Bíblia e quem nela crê de ser responsável pela degradação do mundo, justamente pelo uso desse texto: domine sobre peixes do mar, aves do céu, réptil, etc. Isso é historicamente insustentável. Insustentável porque houve guerras religiosas no século XVI, no século XVII, então reforma e contra-reforma. A idade pós-moderna, olhando para essas guerras em retrospectiva, rejeitou todo o nosso fundamento judaico-cristão para o Ocidente. Então hoje a nossa sociedade ocidental é altamente secularizada, emancipada daquilo que ela entende como amarras religiosas do século XVI, do século XVII. Ora, se a nossa sociedade se emancipou dessas amarras religiosas, ela precisa ser honesta
para admitir que as consequências dessa ambição terrena que explora, que degrada o mundo não pode ser jogada essa conta nas costas do cristianismo que foi rejeitado. Então, por questão de uma honestidade intelectual, isso é indevido. Além disso, além de historicamente não poder ser feita essa culpabilização da fé cristã ou da Bíblia pelo mau uso da criação, a gente precisa lembrar que o ser humano, que vai fazer bom uso do mundo, que vai transformar o mundo de acordo com a vontade bondosa de Deus, é um ser humano que tem uma nobreza indizível. O ser humano que recebe essa ordem em Gênesis 1 é um ser humano anterior à queda, é um ser humano que é a mais perfeita expressão da glória divina no mundo. Salmo capítulo 8, a continuação, nós lemos no início da mensagem o verso 4 e agora lemos os versos 5 e 6, diz: Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Diga comigo, glória e honra. Então a Bíblia não está falando de um ser caído. A Bíblia está falando de um ser sujeito a Deus. Esse ser governa e governa bem. Esse ser domina a criação e domina bem. E faz o que precisa ser feito. Eu estava comentando com a nossa família agora, na hora do almoço, uma compreensão que os judeus têm sobre cultivo da terra. Muito interessante, uma compreensão antiga judaica. Eles dizem que o mesmo Deus no Gênesis que entrega os alimentos para o ser humano, o Senhor diz, de todas as árvores do jardim, eu tenho entregue a vocês, eu entrego para vocês, podem usufruir. A Bíblia também diz em Gênesis que o Senhor afirma, eu também entreguei aos animais as ervas do campo. Ou seja, Deus é o Deus que provê para o ser humano e Deus é o Deus que provê para os animais. E por causa disso os judeus têm a seguinte compreensão: o ser humano pode explorar o solo, pode transformar em área de cultivo o solo, desde que ele também zele pela alimentação dos animais. Então não pode simplesmente chegar numa propriedade ou numa terra, devastar tudo e fazer um campo de uma determinada plantação, sem pensar nos animais que subsistem dos alimentos dali. Precisa fazer alguma coisa para que os animais também tenham o que comer. Essa é a compreensão judaica de cultivo da terra. O humano nascido de Deus, o humano conformado a Deus, recebe o sopro de Adonai e é posto de pé, diz o Salmo 8, para reinar. Essa ideia está implícita na frase: tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. O sentido da coroação do ser humano é visto no fato de que ele domina as obras do poder criador de Deus, sendo tudo posto debaixo dos seus pés, diz Walter Wolff. Mas eu quero olhar para domínio, transformação do solo, transformação do mundo, cultivo do solo, cultura, governo sobre os animais, governo sobre si mesmo, sobre as suas próprias vontades. Claro que isso está incluso aí também. É um homem que é servo de Deus, não é um homem que exerce domínio autônomo. Ele reina porque há um rei sobre ele. Amém? É desse ser humano que estamos falando. É certo que não é apenas isto de que se trata a imagem dele. Há um outro detalhe muito importante. É o segundo elemento. Diga comigo, espiritualidade. Gregório de Nissa, novamente, ele vai afirmar: aquele que em sua imensa riqueza é hóspede de nossa natureza, decora antes de tudo a casa com belezas de todo gênero e prepara um variado e magnífico festim. Então é o Criador trabalhando na sua criação. Então ele introduz o homem para lhe confiar não a aquisição de bens que ele não teria ainda, mas o regozijo daqueles bens que se lhe oferecem. Deus cria um mundo belíssimo, rico, abundante, coloca o homem ali e entrega essa criação à mão do ser humano, ou na mão do ser humano.
E por essa razão, justamente porque o homem vai se deleitar na criação e exercer domínio sobre ela, volto a Gregório de Nissa, por essa razão, lança nele, no coração do homem, dois princípios de criação, misturando o terreno com o divino, a fim de que através de ambos tenha de maneira congênere, ou seja, de maneira similar, do mesmo gênero, e familiar, o regozijo de um e de outro. Desses dois princípios, o homem se regozija da parte de Deus através de sua natureza mais divina. A verdade é que Deus assopra em suas narinas o fôlego de vida. Há uma origem divina no ser humano. Há um regozijo da parte de Deus através de sua natureza divina. Há um regozijo dos bens terrenos através de suas sensações físicas, que são da mesma ordem que esses bens, porque afinal de contas o ser humano é feito do pó da terra. Então ele tem uma identidade com o celeste, mas tem uma identidade com o terrestre. Ele é um ser de dupla natureza. Uma das principais obras da filosofia escolástica, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, Tomás de Aquino fala sobre a simplicidade de Deus, ele vai debatendo sobre se Deus tem corpo. Eu não vou entrar nesse debate dele aqui, até porque interessa para nós a conclusão com a qual nós concordamos. Tomás de Aquino vai desenvolvendo o argumento de que absolutamente Deus não é corpo, e ele vai progredindo com tese, antítese, conclusão. Então ele faz aquele desenvolvimento bem dialético mesmo. No final da discussão, Tomás de Aquino afirma o seguinte: o homem é considerado imagem de Deus não pelo corpo, mas pelo que o torna mais excelente que os outros seres. Por isso a Escritura, depois de ter dito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, acrescenta, o qual presida aos peixes do mar, etc. Ora, o homem é mais excelente que todos os animais pela razão e pelo intelecto, donde pelo intelecto e pela razão, que são incorpóreos, é a imagem de Deus. São Tomás parece intuir que apesar de os animais terem corpos, eles jamais, em canto nenhum da Bíblia, são apresentados como imagem de Deus. Em canto nenhum. Só o ser humano é chamado assim. Ou seja, os animais têm corpo, assim como os seres humanos têm corpo. Porém, os seres humanos são dotados de razão, para falar do nome da obra lá da Jane Austen, razão e sensibilidade. Os seres humanos são seres de dupla natureza e têm contato com outro mundo. Não há em nada que se possa chamar corpóreo, diz Tomás de Aquino, que a imagem e semelhança reside. Caracteres incorpóreos, imateriais, são a base dessa similitude, dessa semelhança, dessa parecença humana com Deus, tais como intelecto e razão, que são traços exclusivos, essenciais à comunhão com a divindade. Traços em meio aos quais essas virtudes morais, o amor, a bondade, a alegria, a coragem, tudo isso pode ir crescendo. João Calvino, grande reformador, dizia: a fim de chegarmos a um sólido conhecimento de nós mesmos, em primeiro lugar temos de lançar mão do fato de que Adão, o pai de todos nós, foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Equivale dizer, diz Calvino, que ele foi adornado com sabedoria, justiça, santidade, e foi de tal modo unido a Deus por esses dons da graça de Deus, que ele poderia ter vivido eternamente nele, em Deus e no jardim, se houvesse permanecido inabalável na integridade que Deus lhe outorgara. O homem é feito santo, justo e bom, dotado de um espírito, uma realidade espiritual, que dá para ele intelecto, razão, cognição, imaginação, vontade. Sabedoria, diz Calvino, justiça, santidade, tudo isso está ligado, claro, à racionalidade. Mas há algo que antecede a todas essas coisas, a essas virtudes,
há algo que funda a própria razão. O ser humano é nascido representante de Deus no mundo e Deus é espírito. Além da racionalidade, contendo na verdade a racionalidade, encontra-se a espiritualidade, a comunhão de substância. Tanto quanto Deus é um ser espiritual, o homem tem em si espírito. Há uma substância comum entre nós e o nosso Criador. Amém? Espírito. Essa espiritualidade é, na verdade, a condição originária da razão, das virtudes. Ali, mais profundamente ainda do que o próprio ato de reinar, de governar, ali está, sobretudo, caracterizado o ser imagem e semelhança do Criador. Ser um ente espiritual dotado de razão e virtudes, capaz de relacionar com o Deus que é Espírito, capaz de ser íntimo de Deus, faz do humano imagem e semelhança do seu Criador. Há um teólogo cujos escritos eu amo, chamado Emil Brunner. Ele diz que por causa disso, por causa da espiritualidade, o ser humano é definido como o ser que é o acolhedor da palavra. É o ser que recebe a palavra de Deus de modo consciente. Ele acolhe essa palavra. Como nós estamos fazendo aqui nessa noite. Emil Brunner diz nestes termos: como ser gerado pela palavra de Deus implica o ouvir e o crer na palavra, e portanto uma relação espiritual com a palavra de Deus. Assim também a criação originária do homem na palavra de Deus é tal que faz dele não só um produto, mas também um acolhedor da palavra. Então ele é filho da palavra e amigo dela. A palavra que vem ao encontro dele, porque sem o verbo nada que foi feito se fez. A imagem está ligada então à vivência do ser humano feito a partir da palavra e desse ser humano que se mantém vivo a partir dela. Quantos aqui vivem da palavra? Porque o mundo vive de outras vozes. Nós vivemos da palavra. Vivemos para Deus, para a glória de Deus, por causa da palavra. Da palavra que é continuamente recebida por nós e por nós amada. A querida palavra de Deus. O ser humano, feito imagem e semelhança do Criador, se mantém vivo a partir da palavra. Nesse contexto, alguém diria, ficaria excluído, completamente excluído, o corpo humano dessa semelhança com Deus. E tudo que pudesse se ligar à questão corpórea também ficaria excluído. Por exemplo, comer, vestir, dormir, tudo isso ficaria excluído da imagem e semelhança com Deus. Pannenberg vai dizer que sermos imagem e semelhança de Deus tem a ver com o todo do ser humano. Sem diferenciação, diz ele, de corpo e alma. E sem nem mesmo a exclusiva colocação da imagem e semelhança na alma, com Deus na alma do homem. Entretanto, tendendo a crer que Demuth aponte justamente para a não igualdade, como nós falamos no início da mensagem. Então, Zellen é a imagem, Demuth é a semelhança. É parecido, não é igual. Tendendo a crer que Demuth aponte justamente para essa não igualdade, para uma imagem parecida, eu olho para esse texto de Gênesis 1:26 e vejo que a corporeidade do ser humano poderia fazer do ser humano semelhante ao Deus, que é espírito, ao menos de modo figurado. E eu vou explicar isso. O nosso corpo seria ao menos uma parábola do Deus que é espírito. Eu volto aqui, estamos aqui pondo em discussão Bíblia e teologia. Eu sei que essa mensagem é altamente teológica. Mas eu volto aqui para Emil Brunner, porque ele vai, de certo modo, concordar com Pannenberg e discordar
de quem exclui do corpo humano a semelhança com Deus. Eu estou nessa mesma linha. Amy Brunner vai dizer o seguinte: a plasticidade, essa capacidade de ter forma, de ser moldável, a plasticidade da ideia da imagem é tomada em consideração antes na proposta de se reconhecer a similitude do ser humano com Deus em sua figura ereta, que confere uma expressão visível à sua destinação para dominar. Ou seja, traduzido em miúdos, o ser humano é criado como o único ser ereto, que como tal tem uma postura de dominador. Ele encara todas as coisas de frente ou de cima neste mundo, ou quase todas. Os animais, ele, por exemplo, encara de frente, né? O ser humano não é um ser rastejante, não, é um ser posto de pé. Não é um ser encurvado, é um ser posto de pé. O humano nascido de Deus e a ele conformado recebe o sopro de Adonai e é posto de pé para reinar. Então no nosso corpo nós encontraríamos alguma parábola fazendo referência à imagem e semelhança de Deus. Estamos juntos no pensamento? O Salmo 8, verso 6 sugere justamente isso. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, como um ser de pé. Mas eu também não creio que apenas a condição de dominador e a condição de um ser espiritual com um corpo que faz possivelmente parábola sobre o Deus que governa, eu não creio que somente aí esteja a nossa imagem e semelhança com Deus. Há um terceiro elemento que nós precisamos considerar no texto. Diga comigo: nascidos para dominar. Nascidos com duas essências. Nós vimos que a essência espiritual, ligada a Deus. Nascidos, feitos do pó da terra, uma essência natural, ligada ao mundo. Há um terceiro elemento, que é a coletividade. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus como coletividade. Diga comigo: coletividade. A Bíblia repete isso de diversos modos. Não convém aos seres humanos a solidão. Não é próprio da nossa raça vivermos na solidão. Gênesis 2:18. Não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Calbart, o grande Calbart, vai analisar Gênesis 1:27. Gênesis 1:27 é o texto que diz: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Essa é a parte A do texto. Vou repetir então, parte A. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Parte B. Macho e fêmea os criou. Calbart, vai olhar para esse texto e dizer que a parte B, macho e fêmea os criou, explica a parte A. Calbart escreve: os seres humanos podem se complementar amorosamente. Conviver assim e não em guerra uns com os outros é uma pressuposição essencial do êxito da administração do mundo, essa administração que lhes foi confiada. Justamente em sua união, diz Calbart, eles são a imagem de Deus. Como dominadores, sim. Como seres que possuem espírito e um corpo que está posto de pé, sim. Mas como coletividade, sim também. Mais ainda, a parte B de Gênesis 1:27, macho e fêmea os criou, poderia servir de explicação da parte A. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Mais ainda, a parte B seria uma explicação da parte A,
se a Trindade pudesse ser considerada aqui. Se o ser humano pudesse ser entendido de algum modo como uma comparação, uma analogia com a Trindade Santíssima. Se o ser imagem e semelhança do Criador não se refina apenas ao um, mas ao triuno Deus. O Deus que jamais esteve só. O Deus Espírito em quem masculino e feminino se fundam. Esse Deus cria a humanidade coletiva. Ele cria uma conjugalidade na qual homem e mulher são mutuamente correspondentes. Como eu sou agraciado por ter essa mulher ao meu lado. Que coisa boa. E isso revela Deus. Que coisa tremenda. Eva é a parte de Adão que isso foi dito lá em Família Maneira de Deus. É a parte de Adão, digo, que Adão jamais conheceria se não fosse posta diante dele. Eva é sua porção, em cuja companhia ele se acha inteiro, completo. Adão é a origem, o todo do qual Eva provém e para o qual Eva quer retornar. Em amor, eles poderiam cumprir seu chamado de governar o mundo. Eles iriam se multiplicar com vistas à total sujeição do mundo por meio deles e da sua descendência ao governo e à vontade de Deus. Em amor recíproco, eles revelariam Deus. Mas há algo mais. Porque não é apenas o amor, ainda que ele seja o maior de todos os sentimentos, a maior de todas as virtudes é o amor, diz a Bíblia. É o mais excelente de todos os dons. Não seria possível, digo aos seres humanos, apenas a partir do amor, trabalharem unidos e exitosos na administração do mundo. Eles precisariam, além do amor, da razão, da imaginação, da espiritualidade, de tantos e tantas outras potências, outras potencialidades, outros elementos igualmente essenciais. Ou seja, há um conjunto de virtudes que precisa atuar em perfeito equilíbrio, e é desse equilíbrio das virtudes que depende o êxito da missão. Deus fez o ser humano sua imagem e semelhança, para como sua imagem e semelhança ser o seu representante legítimo no mundo. A Imago Dei tem um propósito. Ela visa o governo universal. Se ele é Imago Dei, ou é parte da Imago Dei, ele também é propósito. A Imago Dei tem uma natureza ampla. Essa imagem de Deus em nós é justamente essa síntese equilibrada do amor e de todas as demais virtudes que vêm de Deus. Deus compartilha alegria conosco, Deus compartilha imaginação conosco, a capacidade de antever, de ver o futuro. Deus compartilha todas essas potências conosco. Deus faz o homem e a mulher da modelação e do sopro. A Bíblia diz que Deus molda o boneco de barro e assopra em suas narinas o fôlego de vida. Claro que se a mulher é feita a partir de Adão, ela também é feita do pó da terra. Deus forma esses seres. As criaturas não humanas, os animais, eles são formados da ordem de que passem a existir, pura e simplesmente. Ou, olhando para Gênesis 2,19, eles podem até ser fruto de uma modelação, mas de uma modelação impessoal. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens, todas as aves do céu. Gênesis 2,19. O ser humano pessoalmente é filho da modelação. Sua condição, a condição do ser humano, se distingue de tal modo, e eu já estou indo para o final da mensagem, eu gostaria que você desse muita atenção a esse dado. A condição do ser humano se distingue de tal modo da criação,
que ele não pode, ainda que ele queira, ele não tem nenhum mecanismo para transferir para a criação a imagem que Deus lhe deu. Tudo que é feito à imagem do humano jamais é chamado na Bíblia de semelhante a Deus ou imagem de Deus. A imagem de Deus é intransferível. Paulo diz, por exemplo, em Romanos capítulo 1, 23, e trocaram, quando os homens começaram a adorar coisas em lugar de Deus, e trocaram a glória do Deus imortal, lembrando que, inclusive, essa glória foi compartilhada com o ser humano, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Observa que Paulo está justamente dizendo que nessas imagens não há glória nenhuma. As imagens que o homem confeccionou não possuem glória alguma, enquanto o homem foi feito semelhante ao seu Criador. Nada do que ele produz, para nada disso ele consegue transferir a imagem e semelhança que Deus deu para ele. Isso é exclusivamente nosso. O homem é um ser singular. No sopro que ele recebe pessoalmente de Deus, e eu gosto de chamar esse sopro de sopro personalíssimo, e nessa afirmação categórica do Criador, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, essa afirmação que antecede o ato criativo, essas duas coisas, a palavra de Deus e o sopro de Deus, atuam juntas, sinergicamente, mutuamente se fortalecendo. Essas duas coisas atuam juntas na formação desse ser exclusivo que é o ser humano. Não há nada na criação que se possa comparar ao ser humano. Pastor, o senhor está exaltando o ser humano nessa noite? Não, de jeito nenhum. Eu estou exaltando o Deus Criador que nos fez semelhantes a Ele. Mas nós, seres humanos, precisamos entender nosso papel na criação e nossa relação com a palavra de Deus, e a partir da palavra de Deus com tudo mais nessa criação. Não, a gente não sabe quem a gente é. Se a gente não sabe quem a gente não sabe qual é o nosso lugar. A gente não sabe qual é a nossa posição no mundo. Não há como saber. Por que o ser humano, perguntamos, é imagem de Deus? Ora, só Ele é a imagem de Deus? A Bíblia diz que não. Toda a criação carrega a imagem do Filho. Toda ela é feita tendo Jesus Cristo por molde. Colossenses 1,16, porquanto nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos e poderes. Toda a criação tem o cheiro de Cristo, a semelhança de Cristo. E a Bíblia diz que quando os filhos de Deus se manifestarem na glorificação, toda a criação será glorificada. Ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a criação é filiomórfica. Ela tem a forma do filho. Por exemplo, ela é marcada pela fecundidade. A criação toda é marcada pela variedade. Talvez ela é marcada como filho pela infinitude. Tanto quanto o filho é infinito, a criação criada semelhante a ele é também infinita. A criação, em certo sentido, guarda em si a imago Dei. A pergunta que então fazemos é: em que sentido o ser humano é, de modo especial, imago Dei? Em que sentido nós somos diferentes do restante do universo? E para falar, por exemplo, da beleza da criação, é interessante que as belas artes, as artes plásticas, por exemplo, e eu convido você a pesquisar algumas pinturas, por exemplo, de Asher Brown Durant. Asher Brown Durant, um grande pintor, uma coisa extraordinária. As belas artes já, em séculos passados, exaltaram, enalteceram as virtudes do Criador na criação. No acervo da Galeria Americana de Arte,
Na biografia desse pintor, Asher Brown Durant, nós encontramos falas muito contundentes de Asher Brown. Uma delas é esta: que o artista aceite escrupulosamente, ou seja, com cuidado, com escrúpulo, que o artista aceite escrupulosamente tudo que a natureza lhe apresenta, até que ele, em algum grau, tenha se tornado íntimo de sua infinitude. Que ele nunca profane a santidade dela, afastando-se deliberadamente da verdade. Que o artista respeite, perceba a santidade da criação, e então faça arte. Outra frase de Asher Brown Durant, ele é um dos fundadores da Associação de Artistas, de Pintores dos Estados Unidos, um dos pais da arte americana. Ele dizia: a verdadeira porção da arte paisagista é a representação da obra de Deus na criação visível. Vou repetir essa frase: a verdadeira porção da arte paisagista, o que é devido àqueles que pintam paisagens, o verdadeiro trabalho deles é a representação da obra de Deus na criação visível. É exaltarem com sua pintura o Criador pela beleza de sua obra. No artigo da Biblioteca de Recursos da Sociedade de História de Nova York, sobre esse paisagismo de Asher Brown Durant, aparece uma fala do seu mentor, que foi Thomas Cole. Thomas Cole diz, na verdade não é uma fala dele, mas uma fala acerca do trabalho de Cole. É dito acerca do trabalho de Cole que ele exaltou a beleza natural e a grandeza das cordilheiras do interior de Nova York, Nova Inglaterra, hoje não mais isto, né? Que ele viu como, muito disso já se perdeu, mas que ele viu como, olha só, a fala desse homem, desse pintor, as obras imaculadas de Deus, o Criador. Ele fazia arte, dizendo: eu preciso pintar as obras imaculadas do Criador. Mas nós voltamos à pergunta: em que sentido o homem é imago Dei exclusiva? A criação revela o Criador, os céus manifestam a glória de Deus, sim ou não? O firmamento anuncia a obra das suas mãos, sim ou não? Sim. Há um brilho da presença de Deus por toda parte, nas árvores, nos pássaros, nos animais do campo. É o que a Bíblia diz. Tudo revela a grandeza do Criador, mas há um detalhe. Talvez a sinonímia, essa sinonímia entre Zelen e Demut, talvez ela seja ilusória. Zelen, a imagem de Deus, ou a imagem do Deus, a estátua do Deus. Demut, a semelhança, esse plural abstrato. Há virtudes internas de Jesus Cristo, o Filho, como a espiritualidade, o amor, a razão, a imaginação. E essas virtudes, o Filho que é, diz Paulo, a imagem perfeita, a imagem do Deus invisível, a partir de quem toda a criação é feita, inclusive nós somos imagem daquele que é a imagem. Enquanto a criação é externamente filhomórfica, enquanto por fora ela tem virtudes do Filho amado, ela guarda alguma imagem, ela não tem algumas semelhanças internas que o ser humano tem. E porque ele tem? Somente o humano é internamente feito para ser filho de Deus. Nós somos internamente filhomórficos pelo sopro que entrou em nós, que atuou em nós na pessoa de Adão,
pelo sopro que atua interna e exclusivamente no ser humano. Nós não somos imagem apenas por fora, somos por fora e por dentro. Por todo este mundo material, somente o ser humano parece possuir interioridade. Somente os seres humanos, homens e mulheres, portando essa imago Dei, essa imagem de Deus, estão destinados a essa condição especialíssima. Diga comigo: eu nasci. Se você é mulher, você vai dizer filha. Se você é homem, você vai dizer filho. Diga comigo: eu nasci para ser filho de Deus. Nesse sentido, o ser humano é exclusivo como imago Dei. A criação parece com o Criador parece. A criação guarda certa semelhança, externamente guarda. Só existe exterioridade na criação. Não chegue para uma árvore e pergunta o que ela achou do dia de ontem. Não tem nada a dizer. Vou chegar para o meu cachorro para lá e dizer... Vou contar uma coisa para vocês. Eu acho uma coisa muito interessante. É coisa de fleumático, né, gente? Eu acho muito interessante os animais, a Laila e a Dora, elas passam o dia inteiro juntas, as duas cachorras que a gente tem em casa, elas passam o dia inteiro juntas, às vezes estão conosco, mas boa parte do tempo estão elas duas lá, elas jamais trocam uma palavrinha entre si. Nunca, eu nunca vi Laila e Dora falando. Elas não possuem interioridade. Nós somos aptos a amar. Nós somos feitos para reinar. Nós fomos criados para comungar com o Criador. Exclusivos. Destinados a sermos filhos e filhas de Deus, estabelecendo por toda a criação o reino de justiça do nosso Pai. Salmo 89, verso 14. A justiça e o direito são as bases do teu trono. Amor e fidelidade precedem a tua passagem. Falando sobre Deus, Deus é rei justo. Deus exerce o direito sobre a sua criação. Deus é um Deus de amor. Deus cumpre a sua palavra fiel. E Deus compartilhou todas essas características conosco. Finalmente, fomos criados para reinar. Possuímos um espírito capaz de comungar com Deus. Temos um corpo que revela por onde passamos o governo de Deus e precisa revelar. Fomos feitos uma coletividade, ganhamos razão, imaginação, capacidade de amar e tantos outros poderes, como dizia um grande teólogo americano. Na maior parte da mensagem eu citei teólogos de origem alemã. Agora vamos para um americano, Charles Riley. Ele dizia: a imagem de Deus na qual o homem foi criado incluía a totalidade de um ser que era vivo, inteligente, determinado e moral. Um ser voltado para o Criador em todos os aspectos. O propósito disso é sermos capazes de crer em Cristo, é sermos capazes de revelar seu caráter, crer em Cristo e sermos feitos pela fé, filhos e filhas que revelam Deus ao mundo. Portanto, nesta noite, ouvimos um chamado a cumprirmos nosso propósito existencial. Dia a dia, revelarmos Deus como sua imagem e semelhança, em nome de Jesus. Dia a dia. Por favor, fique de pé no seu lugar.